A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Números, capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 54. A vitória sobre os midianitas. Versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2: Vinga os filhos de Israel dos midianitas. Depois recolhido serás ao teu povo. Versículo 3. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se algum de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem vingança do Senhor nos midianitas. Versículo 4. 4.000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel enviareis à guerra. Versículo 5. Assim foram dados 2 milhares de Israel, 1.000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. Versículo 6. E Moisés os mandou à guerra, 1.000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido na sua mão. Versículo 7. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todos os homens. Versículo 8. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi, a Requem, a Zur, a Ur e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Versículo 9. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Versículo 10. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. Versículo 11. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. Versículo 12. E trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, os cativos e a presa, e o despojo, para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. A purificação dos soldados. Versículo 13. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Versículo 14. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. Versículo 15. Moisés disse-lhes: Deixaste viver todas as mulheres? Versículo 16. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor, no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Versículo 17. Agora, pois, matai todo homem
entre as crianças e matai toda a mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Versículo 18. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixe-as viver para vós. Versículo 19. E alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Versículo 20. Também purificareis toda a veste, toda a obra de peles, toda a obra de pelos de cabras e todos os utensílios de madeira. Versículo 21. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra, que foram à peleja: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Versículo 22. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo. Versículo 23. Toda a coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se purificará com águas da purificação. Mas tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água. Versículo 24. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. A divisão da presa. Versículo 25. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 26. Faze a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais. Tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. Versículo 27. E divide a presa em 2 metades, entre os que se armaram para a peleja e saíram à guerra, e toda a congregação. Versículo 28. Então, para o Senhor, tomarás o tributo dos homens de guerra, que saíram a esta peleja. De cada 500, uma alma. 2 homens, 2 bois, 2 jumentos e 10 ovelhas. Versículo 29. Da sua metade o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada ao Senhor. Versículo 30. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás um de cada 50, 2 homens, 2 bois, 2 jumentos e 10 ovelhas, e de todos os animais, e os darás aos levitas que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. Versículo 31. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 32. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas. Versículo 33. E 72.000 bois. Versículo 34. E 61.000 jumentos. Versículo 35. E das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. Versículo 36. E a metade, que era a porção dos que saíram à guerra, foi em número de 337.000
2.500 ovelhas. Versículo 37. E das ovelhas o tributo para o Senhor foi de 675. Versículo 38. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. Versículo 39. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. Versículo 40. E houve de almas humanas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 almas. Versículo 41. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 42. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separara da dos homens que pelejaram, versículo 43. A metade para a congregação foi das ovelhas, 337.500. Versículo 44. E dos bois, 36.000. Versículo 45. E dos jumentos, 30.500. Versículo 46. E das almas humanas, 16.000. Versículo 47. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, de homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. A oferta voluntária dos oficiais. Versículo 48. Então chegaram-se a Moisés os capitães, que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centuriões. Versículo 49. E disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não falta nenhum de nós. Versículo 50. Por isso, trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objeto de ouro, cadeias ou manilhas, anéis, argolas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Versículo 51. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Versículo 52. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, 16.750 ciclos, 2 tribunos e 2 centuriões. Versículo 53. Pois cada um dos homens de guerra tinha tomado presa para si. Versículo 54. Receberam, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e 2 centuriões, e o levaram à tenda da congregação, por memorial para os filhos de Israel perante o Senhor.